Todas as vezes que uma carga elétrica se desloca, ela cria ao seu redor, além do campo elétrico tradicional, um campo magnético. Nós já vimos isso aí. E se a carga tem um campo magnético ao seu redor, ela vai acabar de alguma forma interagindo com outro campo que possa existir por ali. Então, quando uma carga se desloca dentro de um campo magnético, essa carga fica sujeita à ação de uma força. Essa força é a chamada força magnética de Lorentz, dada por essa expressão que você está vendo na tela, F igual a BVQ seno θ. F é a força, B é o vetor indução magnética, V é o vetor velocidade, Q é a carga, e esse θ é o ângulo formado entre o vetor indução magnética B e a velocidade V. E um detalhezinho muito importante, gente, olha só, é a única vez que você vê a nível de segundo grau uma equação como essa. Essa equação tem algo que nenhuma outra equação que você conheça tem. É a única equação onde você está vendo vetor vezes vetor dando vetor. Olha, B é um vetor, V é um vetor, F é um vetor. Isso se chama produto vetorial. É algo que você vai aprender com mais detalhes na faculdade. Primeira providência, você tem que aprender alguma regra de produto vetorial. Existem diversas. Tio Chaban vai te ensinar as duas mais badaladas. Primeira é a chamada regra da mão esquerda. Então, com a mão esquerda, você coloca o indicador como se estivesse apontando para um objeto. Lembre-se, nunca para uma pessoa. A mamãe falou que é feio apontar para as pessoas. Tá? Indicador apontando. Aí você levanta o dedão, igual você fazia quando era pequeno para brincar de dar tiro com os amiguinhos. Ah, pei, te matei. Era seu revolvinho, né? Faz de conta. A única diferença é que o dedo médio você vai colocar também levantado, formando 90 graus com os outros. Então, dedão levantado, indicador apontando e o dedo médio perpendicular aos outros dois. Feito isso, você vai memorizar uma sigla que é FBV. F de força, B de campo, V de velocidade. FBV. Lembra? Farei bom vestibular. FBV. Começando do dedão é força, o indicador é campo B e o dedo médio é a velocidade. Então, se você colocar um indicador no campo magnético, se você colocar o médio na velocidade, o dedão, o polegar, te mostra a força. E só um detalhezinho, hein? Lembre-se que se a carga for negativa, a força inverte. Então, para a carga positiva, o dedão mostra a força. Para a carga negativa, você coloca a força em sentido contrário. Eu ensinei só porque é com a mão esquerda, veja só, nem que preconceito. Mas tudo bem, se é o seu caso, você pode usar também a mão direita. Mão direita, tá? Colocando a mão direita aberta, espalmada, como se você fosse dar um tabefe na orelha de uma pessoa, mas jamais faça isso, tá? Paz. Então, com a mão direita espalmada, você vai colocar os 4 dedos no sentido do campo magnético, o dedão no sentido da velocidade, e feito isso, a força vai apontar para fora da sua mão. A força vai sair para fora da palma da sua mão. Ok? Então, 4 dedos no campo, dedão na velocidade, força saindo da palma da mão. Agora, não se esqueça, hein? Carga negativa, a força tem que ser invertida. Tá? Então, agora que você já conhece as duas, praticar um pouquinho com uma, praticar um pouquinho com a outra, escolher a que você gostar mais e se especializar nela. Tá? Essa é a regra. Um condutor, você pode usar as mesmíssimas regras. Ó, a equação fica um pouquinho alterada. Ao invés de usarmos lá a equação de Lorentz, F igual a BVQ seno de θ, nós usamos F igual a Bill seno de θ. B é o campo, I é a corrente, L é o comprimento do condutor e θ é o ângulo formado entre a corrente elétrica e o campo magnético. Então, Bill seno θ. Para quem usa a regra da mão esquerda, você que estava acostumado a usar o FBV, farei bom vestibular, agora vai ter só uma modificação. Ao invés de usar o FBV, quem vai resolver o seu problema, quem vai localizar a força que atua sobre um condutor, é o FBI. Então, FBI, dedão força, indicador campo, e o dedo médio vai ser aquele que vai entrar na corrente elétrica. Antes ele entrava na velocidade, agora entra na corrente. Pessoal da mão direita, a turminha da regra do tapa, é a mesmíssima regra. A diferença é que ao invés de você colocar o polegar na velocidade, você agora coloca o polegar na corrente elétrica. E a força vai sair sempre da palma da mão, né, gente? Afinal de contas, corrente não tem negativa. Corrente é sempre a mesma coisa.
percorrido por corrente é a explicação do funcionamento dos motores. Observe o seu desenho. No caso de um motor elétrico convencional, nós temos uma espira. Na verdade, são diversas delas, mas nós fizemos uma só para ficar mais fácil de entender o desenho. Uma espira mergulhada em um campo magnético. Quando é um motor pequeno, esse campo é formado por um ímã. Quando é um motor grande, ele é formado por eletroímãs. Mas, de qualquer maneira, é um campo magnético. Se você faz passar uma corrente elétrica pelo condutor, ele se sujeita à ação de uma força. De um lado, a força atua para cima, do outro lado para baixo. Essas duas forças de sentidos opostos vão dar uma força resultante igual a zero. A força resultante vai ser zero, mas o momento não. Isso aí forma um binário. Esse binário produz um momento, esse momento vai fazer o motor girar. Se o eixo estiver solto, é um motor. Agora, imagine que nesse eixo existe uma pequena mola. A hora que o momento magnético puxa para um lado, a mola puxa para o outro. Quando os dois momentos se igualam, o eixo para. Imagine que nesse eixo também existisse aí um ponteiro, em cima do ponteiro uma escala. Então, nesse caso, ao invés de motor, você teria um galvanômetro, que é o aparelho que é utilizado para tomar medidas elétricas. Ok? Então, essa é a explicação dos motores e dos galvanômetros. Magnético. Moçada, cuidado, isso aqui é muito manjado em vestibulares, tá? Primeiro caso, lançamento perpendicular. Dê uma olhadinha só no seu desenho. Você está vendo aí um campo magnético que aponta para dentro do papel e uma carga elétrica que foi lançada perpendicularmente a ele. Gente, a força magnética é uma força que vai apontar sempre para o centro da trajetória. Se a força magnética aponta para o centro, a força magnética é uma força centrípeta. Se a força magnética é uma força centrípeta, o movimento é circular. Então, quando uma carga elétrica é lançada perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme, essas cargas fazem um movimento circular e uniforme. O raio dessa trajetória você calcula igualando a força magnética com a força centrípeta. O raio dessa trajetória se calcula fazendo mv sobre qb. mv sobre qb, massa vezes velocidade sobre carga vezes campo. E para não esquecer mais, mv1 kb. Né? mv sobre qb ou mv1 kb. Se a carga é lançada paralelamente às linhas de indução, aí então nós já teremos um movimento retilíneo. Nesse caso, o ângulo θ formado entre a velocidade e o campo ou é 0 ou é 180. De qualquer maneira, lá na fórmula tem seno de θ. Seno de 0 é 0, seno de 180 também é 0, então de qualquer maneira a força resultante é igual a 0. Se a força resultante é igual a 0, de acordo com o nosso amigo Newton, um movimento retilíneo e uniforme. Seja lançada inclinada em relação às linhas. Dê uma olhadinha só no seu desenho. Se a velocidade é inclinada, ela pode ser decomposta. Ela dá origem a uma componente na direção do campo e a outra componente perpendicular ao campo. A componente perpendicular produz movimento circular uniforme. A componente na mesma direção produz movimento retilíneo uniforme. Então o que você vai ter é o cruzamento entre um movimento circular uniforme e um movimento retilíneo uniforme. Se você fizer esse cruzamento, você vai ter uma trajetória igualzinho a essa mola do seu caderno que você chama de aspiral, ou às vezes espiral. Só que o nome correto disso aí não é aspiral, nem espiral. O nome correto dessa curva é helicoidal. Então, quando a carga elétrica é lançada inclinada em relação às linhas, ela vai fazer um movimento helicoidal e uniforme. Afinal de contas, isso aí originou-se de dois movimentos uniformes. Então, observe um detalhe, ó. De qualquer jeito que a carga é lançada, o movimento é sempre uniforme. Se o movimento é sempre uniforme, não vai ter variação no módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade não varia, não tem variação de energia cinética. Se não tem variação de energia cinética, não tem trabalho. Então coloca na sua cabeça, não esqueça mais, que a força magnética não realiza trabalho. Ela nunca vai aumentar a velocidade, nem vai diminuir a velocidade de uma carga. Ok? Ela altera direção e sentido, mas realizar trabalho nunca. Que a Terra tem um campo magnético ao seu redor. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que o Sol emite uma grande quantidade de partículas. Essas partículas formam algo que nós chamamos de vento solar. Nessas partículas tem muitos prótons, tem muitos elétrons, tem muitos nêutrons, quer dizer, existem partículas carregadas. Agora, digamos que uma partícula dessa venha se aproximando da Terra. Na hora que essa partícula encontrar uma linha de indução, essa partícula vai começar a girar ao redor dessa linha. Na maioria das vezes, é claro, ela vai entrar inclinada em relação à linha.
Quando ela entra inclinada em relação à linha, nós acabamos de ver, o movimento feito é helicoidal e uniforme. Então essas partículas vão fazer um movimento helicoidal e uniforme acompanhando as linhas de indução. Ao acompanhar as linhas de indução, elas serão canalizadas para os polos da Terra. Agora, existem certas épocas de atividade solar mais intensa onde a quantidade dessas partículas aumenta muito. Então, olha só, de repente você tem uma grande quantidade de partículas eletrizadas sendo canalizadas para os polos da Terra pelo nosso campo magnético. Ora, uma grande quantidade de partículas eletrizadas em movimento ordenado é uma corrente elétrica. E um dos efeitos provocados quando um gás é percorrido por corrente elétrica é a emissão de luz. Então, às vezes, em períodos de atividade solar mais intensa, existe emissão de luz em camadas atmosféricas superiores. Quando isso acontece, nós chamamos o efeito de aurora boreal, quando acontece próximo ao norte geográfico, e aurora austral, quando acontece próximo ao sul geográfico. Então, essa é uma consequência do campo magnético do nosso planeta.